Olá, eu sou o pastor Walter de Oliveira e você está no Momento Prosperando. Eu tenho nesse início de semana uma palavra de Deus para você. Esse final de semana a minha mente ficou muito preocupada com uma palavrinha específica: paz. Paz. Impressionante como as pessoas querem paz e estão buscando momentos de paz num tempo tão conturbado como estamos vivendo, política, econômica, socialmente falando, sem perspectivas, os desdobramentos que às vezes nos parecem favoráveis, daqui a pouco se revelam totalmente contrários. E vai ficando difícil fazer uma previsão e também uma provisão, porque estamos perdidos no meio de tudo isso. E me fez lembrar de um tempo, logo depois que Jesus foi crucificado, foi morto e enterrado, os discípulos atônitos, até por causa de toda aquela conturbação social que havia, política também que havia, não é? A perseguição dos que confiavam em Deus, a agitação dos que, em Jesus, dos que não criam em Jesus, a perseguição dos seguidores de Jesus, todo aquele cenário. Os discípulos estão presos, confinados, e de repente, no meio de todo aquele cenário de angústia, tribulação, incertezas, Jesus ele entra no recinto, diz assim, está lá em Lucas capítulo 24, versículo 36, e falando essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Olha que coisa tremenda, no meio de uma situação extremamente caótica, conturbada, todo mundo aflito, com medo, Jesus entra singelamente e diz calmamente: paz seja convosco. E olha o que ele diz ainda: e eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Como assim viam algum espírito? Esse era o Jesus que conviveu com eles por 3 anos e meio. Como eles viviam diuturnamente com Jesus, dormiam, acordavam, comiam, bebiam com ele o tempo todo, 3 anos e meio. Jesus aparece e eles estão tão atemorizados que nem reconhecem Jesus, pensam estar vendo um espírito. Olha o que o medo faz com a gente. Olha o que essa sensação de não ter um futuro, de não ter uma perspectiva, de não saber o que vai acontecer, essa insegurança provoca na gente. Perdemos até a capacidade de discernir a presença de Jesus nas nossas vidas. E no caso deles era a presença física, porque Jesus está se apresentando fisicamente para eles. Meu irmão, você entende a similaridade do que estava acontecendo lá conosco? Estamos passando por dias difíceis, dias conturbados, há uma pressão política, psicológica, há uma pressão social, há uma pressão física sobre nós. Estamos sentindo isso. Não estamos, a maioria não está podendo sair para ganhar o seu pão diário. Meu irmão, e você vendo aí as contas se avolumando, os filhos pedindo comida, contas a serem pagas, luz, água, telefone, quanta coisa.
E a gente retido com medo, e se sair é multado e pode ser preso e não sei o que. Tudo igualzinho, exatamente igual. E Jesus se apresenta no meio deles e diz, parece que Jesus está meio fora de sintonia com a realidade, né? Não parece? Ele simplesmente diz, ei, paz seja convosco. Ei, tenham paz. E aquilo é tão atípico àquela situação que os discípulos, não, só pode ser um fantasma, pode ser um espírito, não pode ser outra coisa. Hoje parece que a palavra de Deus para nós é algo tão utópico que não cabe no meio dessa situação. Quando nós falamos, hoje, chegou o tempo de viver por fé. Parece, cara, você está fora da realidade. Você não está vivendo o que nós estamos vivendo. Parece que a palavra de Deus hoje está tão longe de ser uma realidade para nós, que nós nem a reconhecemos. E posso falar uma coisa? Da mesma maneira Jesus está dizendo, ei, paz seja convosco, paz seja convosco. Há um texto que Jesus, lá em João, que me chama muito a atenção sobre esse mesmo assunto, está lá no capítulo 14, no versículo de número 27, quando Jesus diz assim, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Existe algo mais real do que isso aqui? Ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Estamos conturbados, estamos atemorizados. E Jesus diz assim, ei, eu deixo-vos a minha paz. Eu dou e não dou como o mundo a dá. Mas o mundo dá paz também. Sabe, no mundo nós temos momentos de paz, uma sensação momentânea de paz. Sabe quando está tudo bem? Quando a conta está recheada, quando as contas estão pagas, quando está tudo sob controle, quando não há enfermidade, quando não há problema, né? Eu estou em paz. Mas isto é uma sensação de paz, só uma sensação. Jesus disse, a paz que eu dou é diferente. A paz que eu dou é diferente da que o mundo dá. Eu dou uma paz plena, completa, aquela paz de que daquele filho que eu falei outro dia para vocês que quando eu era pequeno e eu ia para o centro da cidade, meu pai ia mostrar a cidade e eu ficava tão admirado de ver aqueles prédios no centro de São Paulo e meu pai andava por ali e eu pegava na mão do meu pai e eu dizia, puxa, meu pai sabe tudo, meu pai conhece tudo. Era tão tremendo andar lá e eu me sentia tão confiante, sabe? Essa paz de que meu pai está aqui, meu pai sabe tudo. Eu não sei o que está acontecendo aí fora, eu não sei o problema, eu não sei por que eles estão falando isso, eu não sei por que eles estão fazendo isso, mas meu pai está aqui comigo, meu pai sabe, e meu pai sabe qual é o caminho, a direção, a solução de tudo isso, ele sabe, ele vai resolver. Essa paz, Jesus disse, eu dou para vocês a minha paz. Ei, filhos, talvez vocês não saibam o que vai acontecer hoje ou amanhã. Vocês não têm ideia. Vocês estão perdidos. E aí onde vocês estão, sabe, quando você está num labirinto, você já viu quando você coloca aquele ratinho naqueles labirintos, né? E ele tenta uma saída aqui, tenta uma saída ali e não consegue. E você que está olhando de cima, você diz, não vai por aí, não vai para o outro lado. Não, volta. Vai, pega para a direita, vai ali, tal. Quem está de cima está vendo, está entendendo o contexto todo. Deus está olhando para nós e está dizendo, filho, eu sei onde vai dar tudo isso. Eu sei e eu tenho planos para vocês. E eu quero dar para vocês uma coisa que o mundo não pode dar, a minha paz. Eu quero deixar para vocês a minha paz. Querido, nós estamos no início de uma semana.
parece que vai ser turbulenta, conturbada. Mas eu quero hoje, como profeta de Deus, profetizar sobre a tua vida que você vai ter uma semana de paz. No meio da luta, no meio do problema, no meio da tempestade, no meio da fornalha, não importa no que, Deus vai te dar paz. Paz. Receba esta paz agora, na autoridade, no nome de Jesus. Jesus está dizendo, ei filho, eu te deixo a minha paz. Jesus está entrando na sua casa, como entrou no local onde os discípulos estavam reunidos, ele dizendo, ei, paz seja convosco, paz seja convosco. Estou ministrando esta paz na sua vida agora. Eu estou profetizando que será uma semana maravilhosa de paz, de realização, de gozo. No meio de tudo isso, haverá paz na sua vida. Haverá direção, graça, poder, autoridade e vida abundante de Cristo sendo manifestada na sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu oro por este meu querido, por esta minha querida, que agora, Senhor, perdido, não sabe para onde ir. Mas o Senhor entra nessa casa agora, entra nessa vida, entra nessa família, nesta empresa e diz, ei, paz seja convosco, receba a minha paz, e eu dou a minha paz, não como o mundo dá. Não tema, não se atemorize. Ei, nós deixamos agora, repreendemos e dizemos, fora todo temor, fora todo medo. E agora declaramos em nome de Jesus a uma paz que está sendo ministrada no coração deste meu querido, desta minha querida, porque o Senhor está aí. Eu ministro isso em nome de Jesus. Receba essa paz. Amém, querido? Que Deus abençoe você tremendamente. Eu profetizo uma semana maravilhosa de paz na sua vida. Amém? Se você já nos segue, deixa o seu like aí, por favor, deixa aí, isso é importante pra gente. Se não está inscrito ainda, por favor, inscreva-se agora, é grátis, não custa nada. Se inscreva e já acione o sininho para receber as nossas mensagens. Amém? E eu quero desafiar você, compartilhe com pelo menos 3 pessoas, esta mensagem, que essa paz inunde a vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus.